Fala galera, Fábio Cowboy na área e hoje mais um treininho de boa, um treino regenerativo. E já vou falar pra vocês, se vocês não é inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho e deixa nos comentários que tipo de conteúdo vocês querem ver por aqui. É nóis, então bora pro vídeo. Let me show you my country.